Sobre emissão sonora, é falso afirmar. Presta atenção aqui, ó, emissão sonora, barulho, ruído, poluição sonora. E muita atenção, porque aqui a questão está pedindo a falsa. É nessa hora que muitos candidatos se distraem ali lendo as alternativas e acabam marcando a verdadeira. Alternativa A, o ruído máximo tolerável é de 100 decibéis. Olha, em aula anterior aí eu já mostrei que o ruído máximo tolerável é 90 decibéis. Isso para não causar dano nocivo à audição, porque estresse já causa a partir dos 60 decibéis. Então, essa é falsa. A questão está pedindo a falsa, certamente será essa a resposta. Vamos na alternativa B. As turbinas dos aviões a jato são uma das maiores fontes de poluição do ar. Realmente, turbina de um avião faz muito barulho, polui muito sonoramente. Então, certamente, essa aqui não será a falsa. Estou eliminando ela. Alternativa C. Quando o veículo ultrapassa 120 decibéis, ele causa danos irreparáveis. Com certeza. Imagine um barulho, aqui quando o ruído, né, eu falei veículo, quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, já é um barulho estrondoso, já está aí na faixa de barulho de uma turbina de avião mesmo. Isso é verdade, a questão que é a falsa, eu eliminei a C. Pode trazer como consequência surdez prematura. Sim, lógico, isso vai prejudicar a audição. Então pode sim trazer como consequência surdez prematura, isso é verdade. Eu eliminei porque a questão que é a falsa. A alternativa A é a resposta. É equipamento dos veículos que reduz a emissão dos gases poluentes. Olha, qual é o equipamento do veículo que reduz a emissão de gases poluentes? Seria o catalisador? O que é o catalisador? É um dispositivo que fica ali na saída do escapamento do motor. E ele realmente faz um tratamento químico ali nos resíduos resultantes da queima do combustível. O catalisador é sim um equipamento que reduz a emissão de poluentes. Pode ser essa a resposta, deixei ela marcadinha aqui. O cano de descarga, o escapamento? Não, o catalisador até fica localizado ali, logo na saída ali do escapamento, mas o escapamento, de um modo geral, ele não faz, ou diretamente, ele não faz essa redução de emissão de gases poluentes, não. Nebulizador? Bom, carro nem tem isso, né? Isso é para a gente fazer nebulização em casa. Ou ar-condicionado? Ar-condicionado também não tem a função de reduzir a emissão de gases. Alternativa A é a resposta. São peças fixas do motor, exceto. Presta atenção que aqui está pedindo a fixa. Porém, tem um exceto. Esse termo exceto já era para ter sido extinto das provas do Detran há muito tempo. Além de ser um termo não tão popular, na maioria das vezes ele é incompreensível por muitas pessoas que não têm uma certa escolaridade. Para uma prova que não existe escolaridade nenhuma, eu acho que o Detran peca em usar esse tipo de termo que acaba avaliando mais a interpretação do que o conhecimento na legislação. Mas enfim, vou dar um macetinho para você aqui. Sempre que tiver o exceto, você vai inverter o sentido da pergunta. Você vai riscar o exceto e vai inverter o sentido da pergunta. De que maneira? Tem não na pergunta? Olha, são peças fixas do motor. Não tem o termo, a palavra não. Então o que você vai fazer? Você vai riscar o exceto e colocar o não antes da pergunta. Se tivesse não, você ia riscar o exceto e ia riscar o não, porque isso inverte o sentido da pergunta. Pegou o macetinho? Então risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes. Agora a gente consegue ler e responder. Quer ver? Ó? Não são peças fixas do motor. Então a pergunta quer saber qual que não é a peça fixa. O bloco do motor é uma peça fixa? Sim. Então não é essa a resposta. Os cilindros são peças fixas? Sim, ficam dentro do bloco. O cabeçote é uma peça fixa? Sim. E a biela é uma peça fixa? Não, a biela é uma peça móvel. Então essa é a resposta. A pergunta quer saber qual que não é peça fixa? É a biela, é uma peça móvel que se desloca dentro dos cilindros, lá dentro do bloco do motor. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Gente, tem muito aluno que erra isso em prova, porque ele confunde quilometragem com velocidade. Quilometragem é quantos quilômetros esse veículo percorreu. Você vai comprar um carro, você olha no odômetro dele, tá? A resposta já é logo aqui, ó, odômetro, que lá vai mostrar. Esse carro já percorreu 400.000 quilômetros, é quilômetro pra caramba, hein? 40.000 quilômetros, 50.000 quilômetros. O meu carro, por exemplo, chegou a 35.000 quilômetros esses dias, já está com 2 anos de uso aí. Enfim, quilometragem quem marca é o odômetro. Cuidado para não confundir com velocidade. Quem que marca a velocidade? Aí é o velocímetro, certo? Mas não é isso que a pergunta está pedindo. Então, muito atentos, a alternativa A é a resposta. A erosão indiretamente pode ser causada pelo trânsito como perguntinha bem mal elaborada e muito pouco relacionada a trânsito, né? Erosão são aquelas cavidades que tem na terra, né, no solo, em razão de água, muita água, passou-lhe chuva. Em determinados lugares a gente vê ali que a chuva é escoada, né, todo por um determinado ponto,
e causa ali erosão, aquelas rachaduras de água mesmo, aquelas cavidades na terra. Aqui diz que ela é causada pelo trânsito, mas diz também que isso acontece indiretamente. Então, quer dizer, não são os carros, os pedestres, os usuários do trânsito que causam isso. Se não são usuários do trânsito, a gente já consegue aqui ter uma interpretação superficial dessa pergunta muito mais elaborada. Mas vamos lá. Estradas mal planejadas podem causar erosões? Sim, porque imagina uma estrada mal planejada não vai ter um bom escoamento da água quando chover e a água vai passar por um determinado local que vai provocar essas cavidades, essas erosões no solo. Pode ser essa a resposta. Enchentes? Sim, as enchentes causam erosões. Mas qual que é a relação de enchente aqui com o trânsito? Absolutamente nenhuma. Não vejo como ser essa a resposta. Efeito estufa. Efeito estufa é o aquecimento global. Ele tem sim algumas consequências relacionadas diretamente ao trânsito, não é nem indireta, é diretamente, porque os veículos poluem, aumenta a camada de carbono ao redor do planeta, isso retém o calor que era para ser dispersado e aquilo acaba servindo assim como uma redoma que retém esse calor e provoca um superaquecimento. É o tal do efeito estufa. Qual que é a relação disso com erosão indiretamente? Nenhuma, está fora. Degelo das calotas polares? Sim, o efeito estufa provoca o degelo das calotas polares, porque aumenta o aquecimento global, consequentemente as calotas de gelo no norte e sul, eles acontecem. Mas não tem relação nenhuma aqui indireta com essa erosão, nem direta nem indireta com a erosão. Então, questãozinha bem mal elaborada, tentando assim buscar de todo jeito, nós chegamos aqui à resposta alternativa A. Não jogue pontas de cigarro nas estradas, elas podem provocar a chamada guimba de cigarro. A pessoa acabou de fumar ali e jogou, se bem que o motorista em si não pode nem fumar e dirigir ao mesmo tempo, porque isso é infração. Mas às vezes um passageiro do veículo acaba fazendo, enfim. Isso vai provocar derrapagens? Absolutamente não. Imagina uma guimba de cigarro provocar uma derrapagem? Não. Incêndios? Bem provável, né? Talvez, certamente será essa a resposta. Contaminação das águas? Pode ser, né? Assim, a longo prazo pode ser que aconteça. Tantas e tantas guimbas de cigarro jogadas ali podem sim poluir os rios e tal, mas está muito assim superficial. Os incêndios aqui é uma coisa mais direta. Vou eliminar a letra C. Explosão em contato com asfalto? Olha, se fosse explosão em contato com algum material explosivo, tudo bem, mas asfalto, até então eu não sei que asfalto explode por causa de guimba de cigarro não, tá? Essa é aquela alternativa absurda que dá para eliminar na questão. Ficamos então com a alternativa B. O trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora. O trânsito provoca poluição sonora? Sim, o barulho de funcionamento dos motores, o barulho que sai ali pelo escapamento do veículo, apesar de já ter o silencioso ali, o silenciador, mas ainda sempre gera algum barulho. Buzina, trânsito, enfim, o trânsito em si de veículos gera barulho. Quem mora às margens de uma avenida movimentada sabe muito bem disso. Então, o trânsito pode provocar poluição sonora? Pode. Então, essa certamente é uma resposta. Provoca poluição visual? Sim. Faróis de veículos pegando ali nos olhos de quem vem em sentido contrário, mesmo as lanternas traseiras à noite, com a luz vermelha, fora toda a sinalização de trânsito que tem que ser implementada às margens das vias, que já causa uma poluição sonora, e por aí vai. Então a alternativa B também serve como resposta. Poluição atmosférica, poluição do ar, vamos dizer assim, também acontece. A queima de combustível, os resíduos que saem pelo escapamento do veículo, também. Seria A, B e C? Não. Todas as alternativas acima. Inclusive, eu quero aproveitar e deixar uma dica. Na maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, que na alternativa D estiver escrito todas, pode ir nela que é a resposta. 70%, 80% das vezes, tá? Não é 100% aplicável, não. O que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrâneos, é um lixo líquido, gasoso, sólido ou radioativo. É um lixo líquido, a resposta é essa. E eu vou até aproveitar para escrever aqui, ó, chorume. Esse é o nome desse lixo líquido. E costuma perguntar em prova, tá? Isso cai de vez em quando, já diretamente sobre o termo chorume. Então anotem aí, fiquem ligados. Aqui para essa questão, resposta letra A. Qual o tempo médio de degradação de sacolas plásticas? Aqui é o tempo médio de decomposição, né? Jogou ali uma sacola plástica no meio ambiente. Qual o tempo que essa sacola, esse objeto vai demorar para ser totalmente decomposto pela natureza? Qual que é a relação disso com o trânsito, Ronaldo? É porque a gente estuda aqui meio ambiente e cidadania dentro
do curso teórico preparatório para quem está tirando a habilitação. E aí surge isso aí. Mas por quê? Qual que é a relação do veículo? A pessoa dentro do veículo joga ali uma lata de refrigerante, uma garrafa plástica de alguma coisa. Então, esses objetos são julgados, arremessados pela janela do veículo, que são, nesse caso, essa ação é uma infração de trânsito, mas acaba acontecendo e aqui a pergunta está diretamente relacionada a isso. Qual o tempo de degradação, decomposição desse material? Que está falando do plástico, né? Sacola plástica. Olha, sacola plástica, vou dar direta a resposta para vocês, ela demora entre 200 e 450 anos para ser decomposta. E só para ajudar vocês, eu vou colocar uma tabelinha aqui que mostra outros produtos, caso você não tenha visto isso no seu curso ou caso não esteja mais lembrando. Papel, 3 a 6 meses, pano, 6 meses a 1 ano, filtro ou guimba de cigarro, mais de 5 anos, madeira pintada, mais de 13 anos, nylon, mais de 20 anos, metal, mais de 100 anos, é uma lata, né, de metal ali, o alumínio, mais de 200 anos, o plástico, mais de 400 anos, inclusive é o da resposta da gente aqui, o vidro, mais de 1000 anos, prestem atenção nisso, hein? É 1 milênio para decompor uma garrafa de vidro. E borracha, tempo indeterminado, vai depender da produção e da qualidade dessa borracha. Passado aí para vocês, anotem a resposta aqui, letra A. Som alto em veículos, além de ser uma infração, pode causar problemas cardíacos. Em muitas pessoas até causa, né? Aquele vizinho que está sempre chegando de madrugada com som alto, quase mata a pessoa de ataque cardíaco ali. Mas não é não, diretamente não é não. Problemas auditivos, certamente é essa a resposta, né? Som, gente, som alto vai causar problema auditivo. Seria problemas mecânicos? Diretamente não, né? Por exemplo, um carro com um som muito alto, se ele não tiver uma bateria só para alimentar o som, o que acontece? Descarrega a bateria, se o veículo estiver desligado, porque ele não gera energia para recompor a energia que está sendo consumida da bateria, ele acaba descarregando. Então, indiretamente, acaba causando ali um problema mecânico, uma falha elétrica, mas diretamente não. Problemas circulatórios, e circulatórios aqui relacionados à pessoa, né? Também não. Alternativa B mesmo é a resposta.